Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 125 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos, claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa. Boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 125, a imprudência de Saul. Leituras do dia. 1 Samuel 13, 14 Romanos 7 Salmo 51. Leitura de 1 Samuel 13. 1. Tendo Saul 1 ano de reinado e, reinando já 2 anos sobre Israel. 2. Escolheu para si 3.000 homens de Israel, estavam com Saul 2.000 em Micmais e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu, cada um para a sua tenda. 3. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que havia em Geba, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a buzina por toda a terra, dizendo, ouçam os hebreus. 4. Então, todo Israel ouviu dizer que Saul tinha ferido a guarnição dos filisteus, e que Israel se havia tornado abominável aos filisteus, e o povo foi convocado após Saul a Gilgal. 5. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, com 30.000 carros, e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar, e subiram, e se acamparam em Micmais, ao oriente de Bet-Aven. 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo estava angustiado, o povo se escondeu em cavernas, e em buracos, e em penhascos, e em fortalezas, e em cisternas. 7. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, porém Saul ficou ainda em Gilgal, e todo o povo seguia tremendo. 8. Esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinará, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhou. 9. Então, disse Saul, trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro, para o saudar. 11. Então, disse Samuel, que fizeste? E disse Saul, vendo que o povo se espalhava, e que não vinhas no tempo apontado, e que os filisteus já se haviam ajuntado em Micmais. 12. Deu disse, agora, descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não aplaquei ao Senhor. Então, me forcei, e ofereci o holocausto. 13. Disse, porém, Samuel a Saul, procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. 14. Porém, agora, não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe tem dado ordem, para que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. 15. Então, Samuel se levantou e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que se achou com ele, uns 600 homens. 16. E Saul, e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com ele ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmais. 17. E saíram os saqueadores do arraial dos filisteus em 3 companhias, uma companhia voltou pelo caminho de Ofra para a terra de Sual. 18. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia voltou pelo caminho do termo que dá para o vale de Zebuim, para o deserto. 19. Ora, em toda a terra de Israel não se achava um ferreiro, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada ou lança. 20. Por isso, todos os israelitas desciam aos filisteus, cada um a afiar a sua relha, e a sua enxada,
e o seu machado, e o seu sacho. 21. E tinha-se a lima para os sachos, e para as enxadas, e para as forquilhas, e para os machados, e para consertar os aguilhões. 22. E sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, porém acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. 23. E saiu a vanguarda dos filisteus à passagem de Micmais. Leitura de 1 Samuel 14. Sucedeu, pois, um dia que Jonatas, filho de Saul, disse ao seu moço, que lhe levava as armas: Vem, e passemos até a guarnição dos filisteus, que está além. Porém a seu pai o não fez saber. 2. E estava Saul no extremo de Gibeá, debaixo da romeira que está em Migron, e o povo que estava com ele era uns 600 homens. 3. E Aías, filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. E o povo não sabia que Jonatas se havia ido. 4. E entre as passagens, pelas quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, havia uma penha de um lado e uma penha do outro lado, o nome da uma era Bozês, e o nome da outra, Sené. 5. Uma penha se levantava ao norte, defronte de Micmais, e a outra, ao sul, defronte de Geba. 6. Disse, pois, Jonatas ao seu moço que lhe levava as armas: Vem, e passemos a guarnição destes incircuncisos, talvez o Senhor opere por nós, porque não há impedimento algum para o Senhor de livrar com muitos ou com poucos. 7. Então, disse-lhe o seu moço que lhe levava as armas: Faze tudo o que está no teu coração, segue o teu caminho, e eis que eu sou contigo, para o que te aprouver. 8. Disse então Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos descobriremos a eles. 9. Se nos disserem: Esperai até que cheguemos a vós, então, ficaremos no nosso lugar e não subiremos a eles. 10. Porém, se nos disserem: Subi a nós, então, subiremos, porque o Senhor os tem entregue nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. 11. E ambos se descobriram a guarnição dos filisteus, e disseram os filisteus: Eis que os hebreus saem das cavernas onde se tinham escondido. 12. Então, os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu moço que lhe levava as armas, e disseram: Subi a nós, e ensinar-vos-emos uma coisa. E disse Jonatas ao seu moço: Sobe após mim, porque o Senhor os tem entregue na mão de Israel. 13. E subiu Jonatas com as mãos e com os pés, e o seu moço após ele, e caíram diante de Jonatas, e o seu moço após ele os matava. 14. Esta foi a primeira ferida, em que Jonatas e o seu moço que lhe levava as armas feriram a uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra. 15. E houve um tremor no arraial, no campo, e em todo o povo, e a própria guarnição e os saqueadores também tremeram, e a terra estremeceu, porquanto era um tremor vindo de Deus. 16. E as atalaias de Saul, em Gibeá de Benjamim, olharam, e eis que a multidão se derretia e estendia para lá e para cá. 17. Então, disse Saul ao povo que com ele estava: Ora, contai e vede quem é o que saiu de nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu moço que lhe levava as armas estavam ali. 18. Então, disse Saul a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque a arca de Deus estava, naquele dia, com os filhos de Israel. 19. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que estava no arraial dos filisteus ia crescendo e aumentando, e disse Saul ao sacerdote: Retira a tua mão. 20. Então, Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram até a peleja, e eis que a espada de um contra o outro se voltará, e houve muito grande tumulto. 21. Também os hebreus que, dantes, estavam com os filisteus e que com eles subiram ao arraial, de toda parte, também eles se tornaram para estar com os israelitas que andavam com Saul e Jonatas. 22. E todo o homem de Israel que se havia escondido na montanha de Efraim, ouvindo que os filisteus fugiam, também eles os seguiram de perto na peleja. 23. Assim, o Senhor salvou a Israel naquele dia, e a peleja passou além de Bet-Aven. 24. E os homens de Israel foram apertados naquele dia, porque Saul ajuramentou o povo, dizendo: Maldito o homem que comer alguma coisa antes da tarde, até que me vinde de meus inimigos. Por isso, todo o povo não provou pão. 25. E todo o povo da terra veio a um bosque, onde havia mel sobre a face do campo. 26. Entrando,
Pois, o povo no bosque, eis que mel estava destilando, porém ninguém levou a mão à boca, porque o povo temia o juramento. 27 Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai a juramentar o povo, por isso, estendeu a ponta da vara que tinha na sua mão, e a molhou num favo de mel, e levou a mão à boca, e os seus olhos se iluminaram. 28 Então, respondeu um do povo e disse, teu pai a juramentou o povo, dizendo, maldito o homem que comer alguma coisa hoje. E o povo estava desfalecido. 29 Então, disse Jonatas, meu pai tem turbado a terra, vede agora como os meus olhos se iluminaram, porque provei um pouco deste mel. 30 Quanto mais se o povo comera livremente do despojo de seus inimigos, que achou? Por que não seria maior a matança entre os filisteus? 31 E feriram, naquele dia, os filisteus desde Micmais até Aijalon, e o povo estava muito cansado. 32 Então, o povo se lançou ao despojo, e tomou ovelhas, vacas e bezerros, e os mataram no chão, e o povo comeu-os com sangue. 33 E o anunciaram a Saul, dizendo, eis que o povo pecou contra o Senhor, comendo com sangue. E disse ele, transgredistes, revolvei-me hoje uma grande pedra. 34 Disse mais Saul, espalhai-vos entre o povo, e dizei-lhe, trazei-me cá cada um o seu boi e cada um a sua ovelha, e matai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então, todo o povo trouxe, cada um pela sua mão, o seu boi aquela noite, e os mataram ali. 35 E Saul edificou um altar ao Senhor, este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. 36 E disse Saul, desçamos após os filisteus de noite, e saquemo-los até que amanheça, e não lhe deixemos homem. E ele disse, fazei tudo quanto bem parecer aos vossos olhos. Então, disse o sacerdote, cheguemo-nos aqui a Deus. 37 E consultou Saul a Deus, desçamos após os filisteus? Entregá-los na mão de Israel? Porém não lhe respondeu naquele dia. 38 Então, disse Saul, chegai-vos aqui, todos os chefes do povo, e sabei e vede em que consiste o pecado que hoje se cometeu. 39 Porque vive o Senhor, que salva Israel, ainda que seja em Jonatas, meu filho, ele certamente morrerá. Porém ninguém lhe respondeu de todo o povo. 40 Então, disse a todo Israel, vós estareis de uma banda, e eu e Jonatas, meu filho, estaremos da outra banda. E disse o povo a Saul, faze o que bem parecer aos teus olhos. 41 Então, disse Saul ao Senhor, Deus de Israel, dá uma resposta perfeita. E Jonatas e Saul foram tomados, e o povo saiu. 42 Então, disse Saul, lançai sortes entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. 43 Disse, pois, Saul a Jonatas, declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe declarou, e disse, provei somente um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na minha mão, eis que morro. 44 Então, disse Saul, assim Deus faça outro tanto, pois certamente morrerás, Jonatas. 45 Porém o povo disse a Saul, morrerá Jonatas, que fez esta tão grande salvação em Israel. Não será assim. Vive o Senhor, que nem um cabelo da sua cabeça cairá em terra, porque com Deus fez isso hoje. Assim, o povo resgatou a Jonatas, para que não morresse. 46 Então, Saul cessou de ir após os filisteus, e os filisteus foram para o seu lugar. 47 E, havendo Saul tomado o reino sobre Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, para onde quer que se voltava, saía vitorioso. 48 E juntou um exército, e feriu os amalequitas, e livrou a Israel da mão dos que o saqueavam. 49 E os filhos de Saul foram Jonatas, Isvi, e Malquizua, e os nomes de suas duas filhas, o da primogênita, Merabe, e o da menor, Mical. 50 E o nome da mulher de Saul era Enoã, filha de Aimaas, e o nome do chefe do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. 51 E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. 52 E houve forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul, e, vendo Saul qualquer homem valente qualquer homem valoroso, o ajuntava a si.
Leitura de Romanos 7. 1. Porventura, ignorais, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. 2. Porque a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas, se o marido morrer, está livre da lei do marido. 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas, se o marido morrer, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. 5. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem fruto para a morte. 6. Mas, agora, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que servamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. 7. Que diremos, pois? A lei é pecado? De maneira nenhuma. Mas eu não conheceria o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. 9. E, outrora, vivia sem a lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. 10. E o mandamento que era para a vida, esse achei que me era para a morte. 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. 12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. 13. Logo, o que é bom fez-se morte para mim? De maneira nenhuma. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou a morte em mim por meio do bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. 16. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. 17. Agora, pois, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e o querer o bem está em mim, mas não o efetuar o bem. 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. 20. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. 21. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. 22. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. 23. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. 24. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, que eu, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Leitura de Salmo 51. 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. 6. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. 7. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. 8. Faze-me ouvir gozo e alegria, para que exultem os ossos que tu quebraste. 9. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. 11. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. 13. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão.
14 Livra-me dos sangue derramados, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará a tua justiça. 15 Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. 16 Pois não desejas sacrifícios, do contrário, eu os daria, nem te agradas de holocaustos. 17 Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. 18 Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. 19 Então, te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então, se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Pontos principais. 1 Samuel 13:14 Saul, impaciente, oferece holocausto sem esperar Samuel, transgredindo o mandamento divino. Samuel o repreende, procedeste neciamente, agora, não subsistirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Os filisteus têm o monopólio do ferro, e Israel está desarmado. Jonatas, com seu escudeiro, ataca a guarnição filisteia, confiando que não há impedimento para o Senhor de livrar com muitos ou com poucos. Deus dá vitória. Saul, em zelo imprudente, faz o povo jurar não comer até a vingança. Jonatas come mel sem saber e é condenado à morte por Saul, mas o povo o livra. Romanos 7. Paulo explica a relação do crente com a lei. Morremos para a lei pelo corpo de Cristo, para pertencermos a Cristo. A lei é santa, mas o pecado, aproveitando-se do mandamento, produz morte. Paulo descreve o conflito interior, porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Há uma guerra entre a lei do entendimento, que deseja o bem, e a lei do pecado nos membros. O grito, miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? A resposta, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Salmo 51, Salmo penitencial de Davi, escrito após seu pecado com Batseba. Davi clama por misericórdia, confessa seu pecado, contra ti somente pequei, e pede purificação. Ele reconhece sua natureza pecaminosa, em pecado me concebeu minha mãe. O verdadeiro sacrifício a Deus é o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre a imprudência de Saul e a sua desobediência, a fé de Jonatas e a vitória sobre os filisteus, o conflito entre a lei e o pecado, Romanos 7, e o coração quebrantado como verdadeiro sacrifício, Salmo 51. Reflita. Uma impaciência de Saul. Saul não esperou por Samuel. A impaciência em obedecer a Deus levou à perda do reino. Você tem esperado o tempo de Deus ou tem agido por conta própria quando a demora parece longa? 2. Obediência parcial é desobediência. Saul ofereceu o holocausto, mas não como Deus havia ordenado. A intenção não justifica o meio. Você tem obedecido a Deus à sua maneira, em vez de seguir suas instruções precisas? 3. Procedeste neciamente, a nécio, loucura, é agir sem consultar a Deus. Quantas decisões tolas você tem tomado sem buscar a direção divina? 4. A fé de Jonatas. Não há impedimento para o Senhor de livrar com muitos ou com poucos. Jonatas confiou no poder de Deus, não na força humana. Sua fé está no tamanho dos seus recursos ou no poder de Deus? 5. O voto imprudente de Saul. Saul fez um voto que quase custou a vida de seu filho Jonatas. Votos precipitados podem trazer consequências graves. Você tem cuidado com o que promete a Deus? 6. O conflito interior. Romanos 7. Paulo descreve a luta entre o querer fazer o bem e o fazer o mal. Essa é a experiência de todo crente. Você tem se sentido frustrado com essa guerra interior? A vitória vem por Jesus Cristo. 7. Miserável homem que eu sou, reconhecer nossa miséria é o primeiro passo para a libertação. Você já reconheceu sua total incapacidade de vencer o pecado sozinho? 8. A solução é Cristo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Somente Cristo pode nos livrar do corpo desta morte. Você tem corrido para Cristo em vez de tentar vencer o pecado por sua própria força? 9. Confissão sem desculpas. Salmo 51. Davi não minimizou seu pecado, ele o confessou plenamente.
Você tem confessado seus pecados com transparência, ou tem tentado justificá-los? 10. Contra ti somente pequei. Todo pecado é, em última análise, contra Deus. Você tem levado seu pecado a Deus primeiro? 11. Coração quebrantado e contrito. Deus não se agrada de rituais vazios, mas de um coração quebrantado. Seu coração está quebrantado diante de Deus? Você tem experimentado verdadeiro arrependimento? 12. Cria em mim um coração puro. Davi pediu um novo coração. Essa é uma obra que só Deus pode fazer. Você tem pedido a Deus que crie em você um coração puro e renove em você um espírito reto? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.